capítulo 58 e o versículo 8. Tem muito tempo que um sermão não me dava tanto trabalho igual eu tive com esse aqui para pregar. Então, a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Eu vou ler aqui numa outra versão, ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Essa que nós lemos é a nova Almeida. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem demora, a tua justiça irá diante da sua face, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Queridos, se você pegar o contexto aqui, o capítulo 58 de Isaías, ele faz parte de um contexto que estende do capítulo 56 ao capítulo 59. Então esse contexto, Deus usou o profeta Isaías para denunciar alguns pecados de Israel. Entre os principais pecados, ou o principal pecado entre os demais, era o pecado da religiosidade. É aquilo de fazer apenas por aparência, é aquilo de parecer ser algo, e quando na verdade é algo totalmente diferente. É mais ou menos isso a questão da religiosidade. Todavia, o que eu quero trabalhar aqui, eu quero pensar esse texto dentro do contexto. É só uma palavrazinha bonitinha para eu falar que eu vou tirar o versículo do contexto aqui e não vou trabalhar o contexto, vou trabalhar só o que nós lemos, sem obviamente incorrer no erro de forçar o texto. E é isso que eu quero trabalhar aqui com você, sobre 4 promessas de Deus extraídas aqui nesse versículo que nós lemos. Aqui o profeta menciona 4 elementos de promessas de Deus para os israelitas, e que eu quero fazer uma aplicação disso para a nossa vida. Compreendido? O profeta diz aqui sobre luz, cura, guia e proteção, e fala também da presença de Deus. A primeira promessa que Isaías declara aqui no versículo que nós lemos: romperá a tua luz como a alva. O que é alva? Alva é o amanhecer, é o momento que a noite deixa de ser propriamente noite e se torna dia. E isto varia de acordo com as estações do ano. Dependendo da estação do ano, o dia vai clarear mais cedo. Tem época do ano que 5:30 da manhã, 6 horas, o dia já está claro. O sol já está apontando aí nos altos das montanhas. Mas há determinada época do ano que 6 horas, 6:30 da manhã, ainda está um pouco escuro. Nós não estávamos falando aqui, há poucos dias atrás, a gente chegava aqui para o culto das 5:30, estava quente, sol para todo lado. Nós chegamos hoje, por exemplo, já não tinha mais sol. O dia ainda estava claro, mas já não tinha mais sol. Então esse momento do dia amanhecer, de fato, é aquele exato instante em que a noite deixa de ser noite e se torna dia. Começa então a clarear. O dia amanhece então. Todavia, quando é a hora certa de amanhecer, o tempo pode estar nublado, o tempo pode estar carregado de nuvens, das mais densas nuvens. Pode ser na época de chuva, pode ser na época do inverno,
em que há determinadas regiões que são cobertas por aquela névoa, popularmente chamada de cerração. O tempo pode estar totalmente carregado. Quando chega o momento certo da alva acontecer, o momento certo do dia clarear, nenhuma névoa, nenhuma nuvem carregada consegue impedir o dia amanhecer. Nenhuma nuvem carregada é capaz de impedir o momento da alva acontecer. Andrew Robert Fawcett, que é um comentarista bíblico, disse que esse romper é símbolo de prosperidade. É o tempo de Deus na vida de alguém. E o contexto que o profeta estava trabalhando aqui era exatamente esse. À medida que eles fizessem todas as observações que o profeta estava fazendo aqui no texto, que eu não vou trabalhar, como eu disse, iria acontecer uma grande prosperidade sobre a vida dos israelitas. O que acontece, senhoras e senhores, é como o ministério de louvor ministrou aqui sobre a nossa vida. O tempo de Deus está para acontecer na vida de algumas pessoas esses dias. Você recebe essa palavra? Como foi cantado, é a hora da virada. Só que para algumas pessoas isso acontece mais rapidamente. Para outras pessoas isso demora um pouco mais, porque algumas coisas da nossa vida fazem parte de um processo, fazem parte de um tempo. Na maioria das vezes, o processo para que algumas coisas aconteçam na nossa vida está relacionado à maturidade. Nem tudo que nós pedimos ao Senhor para agora nós estamos com maturidade o suficiente para receber. Então, às vezes, a demora em alcançarmos aquilo que nós estamos pedindo tem a ver com maturidade. Mas uma coisa é, a palavra de Deus está nos dizendo que romperá a tua luz como a alva. A palavra de Deus para nós então nessa início de noite é: apenas creia e tenha paciência em esperar o tempo de Deus. O amanhecer de Deus está chegando, a alva em breve irá brotar, o dia vai raiar. Você recebe essa palavra? Nas palavras do salmista, Salmo de número 30 e versículo 5, o choro pode durar o quê? Uma noite. Não coloque aqui como sendo uma noite literal. A noite aqui fala de uma fase. Noite fala de um tempo. Noite está relacionada a um período. O choro pode durar um período. O choro pode durar uma noite. O choro pode durar uma temporada. Eu não sei quanto tempo pode durar, eu não sei quanta temporada vai demorar, eu não sei qual é o processo, mas uma coisa é, o salmista disse que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Em outras palavras aqui, seguindo o texto que nós lemos, a alegria vem ao raiar do dia, a alegria vem no momento da alva. E nada pode impedir que isso aconteça, meu filho. É isso que eu quero que você guarde aqui nessa noite. Jó capítulo 11 e o versículo 17: a sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, serão como amanhã. Romperá a tua luz como a alva. Creia nisso. Eu sei que o tempo de Deus pode ser às vezes doloroso. O tempo de Deus na nossa vida às vezes pode gerar para nós muitos questionamentos. As adversidades às vezes nos atrapalham a enxergar com clareza. As adversidades às vezes criam densas trevas à nossa frente. Todavia, a luz
penetrará essas densas trevas, assim como a luz da aurora rompe no amanhecer. Embora uma pessoa esteja dominada pela dor, dominada pelas questões do tempo, dominada pelas incertezas, uma coisa é: o amanhecer vai chegar, o dia vai raiar. Esse é um romper de um novo dia, um tempo novo de Deus, para uma fase nova de Deus na sua vida. Você crê nessa palavra? Deus está nos trazendo aqui nessa hora, não é apenas para uma rotina de culto de domingo, no final do dia, mas para falar para algumas pessoas que há um tempo novo de Deus sobre a sua vida. Há uma fase nova de Deus para a sua vida. O Senhor está dizendo: chega de noites, chega de trevas, chega de incerteza. Há um tempo novo, há uma chance nova, há algo novo, há o amanhecer de um novo dia, há o raiar de um novo dia, há o romper da alva de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. A noite é chegada ao fim, o tempo de densas trevas chegou ao fim, é hora de terminar e começar um novo dia na sua vida. Saul tentou fazer com que a noite de Davi não terminasse. Ele tentou impedir que a luz do amanhecer raiasse sobre Davi. Movido de uma inveja maligna, uma raiva, um ciúme miserável, Saul tentou matar Davi por diversas vezes ao longo de 13 duros e difíceis anos. Davi ficou fugido. Aquele que era para apoiar Davi, que no caso era Saul, que fazia parte do seu próprio povo, fez Davi se refugiar até no terreno do inimigo. Tem vezes que é assim mesmo, gente. Existem momentos da nossa vida que aqueles que eram para nos apoiar se tornam os maiores adversários. Existem momentos da nossa vida que até os da nossa própria casa, que era para gerar o suporte para nós, se torna o pior inimigo. E às vezes o de fora vai ser usado por Deus para nos abençoar, para nos refugiar. Foi o que aconteceu com Davi. Ele se refugiou lá entre o povo inimigo, entre os filisteus. Só que o tempo passou. Chegou um dia, Saul foi morto numa batalha. Davi já estava, de certa forma, reinando em uma parte. E o texto diz que aos 30 anos de idade, veja aqui o processo. Entre Samuel ir na casa de Jessé e ungir Davi, rei de Israel, e Davi se assentar no trono de fato, houve um processo, houve uma fase. Davi já estava com 30 anos, só fugido de Saul. Eu disse que ele ficou 13 anos, mas o certo é, em Samuel, segundo Samuel, capítulo 5, versículos 3, 4 e 5, depois da morte de Saul, em uma batalha, aos 30 anos, Davi foi coroado rei sobre todo Israel, e chegou o momento da alva, da aurora, do amanhecer, do raiar do dia, sobre a vida de Davi, e Saul não mais pôde impedir. Eu quero liberar aqui uma palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida, aqui nessa noite, em nome de Jesus. Não interessa se são inimigos humanos, ou se são inimigos malignos, o certo é, há um raiar de um novo dia sobre a nossa vida, em nome de Jesus, e ninguém pode impedir. Ainda que tentam armar trevas, ainda que tentam armar lutas, ainda que tentam armar escuridão, há o raiar de um novo dia sobre a nossa vida. Romperá a tua luz como a alva, em nome de Jesus. Tempo novo. Uma segunda promessa no verso é que a tua cura apressadamente brotará. A tua cura apressadamente brotará.
Aqui no texto original, escrito hebraico, diz literalmente que uma nova pele crescerá sobre uma ferida aberta. O sentido do original aqui é exatamente esse. A ferida estava aberta e então uma nova pele apressadamente brotará. O texto é claro ao dizer que não será em um longo prazo, mas, friso para você, apressadamente. Pele se estenderá sobre as feridas que estão infectadas. O texto está dizendo que não somente sua luz, mas também sua saúde, a cura dos ferimentos, apressadamente brotará. Todas as queixas serão reparadas. Um importante teólogo do século XV, que o Marcos já leu todas as obras dele, Jerônimo Savonarola é o nome dele. Ele disse que isso que o texto está dizendo aqui é gerar cicatrizes sobre uma ferida que logo será coberta. A sua cura apressadamente. A ideia então aqui do texto é um curativo longo sendo colocado sobre uma ferida que está aberta. Uma ferida que precisa ser fechada. A ideia do texto aqui é essa, como de um cirurgião que vem em alguém que foi ferido, em uma ferida que estava aberta, em uma ferida que estava exposta, uma grande ferida, e agora vem então um cirurgião e fecha a ferida rapidamente, em um tratado ou um tratamento emergencial, em uma cirurgia de emergência, para resolver o problema de uma ferida que estava aberta. Eu citei aqui outro dia, parece-me que, ou num culto de quarto, ou numa escola dominical, quando Paulo escreveu, lá em Coríntios, capítulo 12, na sua primeira carta, onde ele fala a respeito dos dons espirituais. Paulo foi dando a lista de dons espirituais, e ele fala de dom no singular, de línguas. Ele fala de dom no singular, de profecia. Ele fala de dom de interpretação. Ele fala de dom no singular, de palavra de sabedoria. O que é a pessoa que tem, por exemplo, o dom da palavra de sabedoria? É uma pessoa que é conselheira. Chega alguém aflita para ela, fala para ela o que é que está acontecendo, e aquela pessoa tem um discernimento e dá para aquela pessoa uma palavra, um direcionamento que vira a chave. Sabe aquele momento assim que cai a ficha, que a pessoa não sabia o que fazer, que a pessoa não sabia que decisão tomar, e aí a pessoa que tem um dom da palavra de sabedoria dá para aquela pessoa uma palavra que vira a chave, mas no singular, dom da palavra de sabedoria. Só que quando Paulo fez referência ao dom de cura, ele não falou dom de cura, aí ele já usa a palavra no plural. Você pega lá depois para você ler, 1 Coríntios 12, 1 a 11. Paulo falou de dons de cura. O que são os dons? Os dons, na verdade, são recursos de caráter sobrenatural que atuam na vida das pessoas. A Bíblia não descreve ninguém, nem o apóstolo Paulo, que era um cara assim sensacional, não tinha os 9 dons. O que acontece? O Senhor dá, o texto diz, dons à igreja, para que a igreja então, sendo usada nos dons para a sua edificação e glorificação do nome do Senhor. Guarde isso. Os dons, eles não são
para autopromoção. Eles não são para autoexaltação, para o sujeito se exaltar, para se colocar como melhor do que os demais. Uma outra coisa que é uma incógnita na nossa cabeça, uma coisa assim difícil de admitir, mas é verdade: dons espirituais não são sinônimos de santidade. É um negócio difícil da gente compreender. Como é que tem gente que vive uma vida assim, até com uma certa conduta meio duvidosa, e ainda assim Deus deu para ele um dom? É um negócio assim que tem hora que eu me pego assim com as interrogações na cabeça. Só que tem um detalhe nisso. Sabe qual que é a resposta? O consolo que me vem sobre isso é que os dons não são meus, eles são de Deus, e Deus dá para quem Ele quer. É só isso. Os dons de cura. Paulo não falou sobre dom de cura. Ele falou sobre dons. Escute isso. Quem me ouve diz amém. Qual que é a questão aqui? Em relação à cura ser no plural e não no singular, como é o restante. É porque em relação ao dom de cura, existem variedades de dons de cura. Existem pessoas que são usadas por Deus na área de cura emocional, por exemplo. Existem pessoas que são usadas por Deus na área de cura para curar cancerosos. Existem pessoas que têm áreas diferentes de atuação no dom de cura, e é por isso que é no plural. Então, em relação ao dom de cura, guarde isso para você não se perder aqui. Em relação ao dom de cura, a cura acontece física, emocional e espiritual. É por isso que está no plural. O dom de cura atua em áreas diferentes. E o texto está dizendo, na palavra que nós lemos, a tua cura apressadamente brotará. Israel estava ferido espiritualmente. Olha o texto de Isaías capítulo 1, versículo 6. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são, a não ser feridas, contusões, chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. Israel aqui estava leproso. Era caótico o estado de Israel. Isso fala de uma linguagem espiritual. Isso fala de uma linguagem emocional. Israel estava doente, espiritualmente e emocionalmente. Veio a palavra de Deus através do profeta dizendo: a tua cura apressadamente brotará. Escute isso aqui. Há no meio evangélico, principalmente entre nós pentecostais, aqui na Renascer propriamente dito, essa barreira já foi, podemos dizer, quebrada. Não com todos. Desculpe a ausência, mas aqui na igreja tem gente, membro daqui da igreja, que não vem no culto de quarta-feira, porque não concorda com a temática do culto. Você sabia disso? Sabe qual que é a questão aqui no meio pentecostal que eu estava dizendo? É que existem pessoas com dificuldade de admitir que crente também sofre, como por exemplo, de depressão. Tem pessoas que têm dificuldade de admitir que crentes também se entristecem. Tem pessoas que não admitem que nós crentes, mesmo tendo o nosso nome escrito no livro da vida, estamos sujeitos a transtornos emocionais. E atribuem esse tipo de coisa ao diabo. Eu já ouvi gente dizer que a depressão é possessão maligna. Precisa aprofundar no assunto, gente.
Eu tenho um negócio, olha, eu não sei tudo, eu não sou obrigado a saber de tudo. Não, eu não sou obrigado a saber de tudo. Mas aquilo que eu vou falar, eu tenho que dominar pelo menos basicamente. Se eu não tivesse me preparado para pregar essa palavra aqui agora, todos vocês aqui saberiam que eu estava pregando sem me preparar. Todos. Hoje não tem ninguém bobo mais. Todo mundo sabe quem está falando bobagem e quem não está. Vamos ser sinceros. E aí é o seguinte, o que acontece? O diabo, ele pode usar da depressão para oprimir ainda mais a pessoa. Mas a depressão não é possessão maligna. Um depressivo, ele pode ser uma pessoa possessa? Pode. Mas a depressão em si não é possessão. Estão entendendo o que eu estou dizendo? A depressão é uma doença, é um mal. Eu não posso dizer que uma pessoa que está estressada, ela está possessa. O estressado, ele pode até estar possesso, mas o estresse não é possessão, gente. E para muitos, principalmente pentecostais, é difícil admitir essas questões. A dificuldade ainda é maior em relação aos tratamentos. É quase uma blasfêmia admitir crente fazendo tratamento psicológico ou psiquiátrico. Quando acontece alguns no nosso meio, e não me refiro aqui ao nosso meio local, mas no nosso meio evangélico, admite que está tomando remédio controlado, normalmente tem algumas pessoas que já falam que é pecado, que é demônio. Gente, pelo amor de Deus, vamos abrir a cabeça. Abre a mente, filho, ó. Sabe o que é que Deus está nos dizendo aqui, através dessa palavra? Quem serve a Deus não está livre de traumas ou angústias. Eu vou dar um testemunho público aqui de algo que eu falei esses dias pela primeira vez. Eu falei com 2 ou 3 à minha volta, e eu vou falar agora publicamente. Quando eu cheguei aqui na Renascer há 3 anos atrás, eu passei um período de mais de 1 ano e meio com o meu coração totalmente angustiado de uma situação que eu vinha. Eu estava a ponto, eu tive que orar. Entrei num processo de oração, clamando ao Senhor. Vocês me viam por aí, brincalhão como eu sou e tal, extrovertido, nos momentos que se deve também, porque no altar não é lugar de ficar com gozação, viu, gente? Então, é por isso. E eu tive que clamar ao Senhor por uma angústia que estava no meu coração, por algo de um processo que eu vinha. E eu estive perto de um colapso, perto, se eu não pedisse a Deus misericórdia da minha vida. Admitir esse tipo de coisa, algumas pessoas, é difícil. Tem gente que não consegue admitir que está com dificuldade. Nenhum de nós estamos livres de traumas e angústias. Muito se fala em cura física, mas tem pessoas aqui me ouvindo, são salvas, nome escrito no livro da vida. Se Jesus vier agora, vai ser transformado e arrebatado, mas sua alma está angustiada, triste, abatida. Admitir esse tipo de coisa para muita gente é difícil. As dores emocionais, elas são terríveis. Sabe qual que é a palavra que Deus tem para nós aqui? Para eu adiantar no processo aqui? Isaías 53, 4 e 5. Eu vou citar aqui numa versão, Nova Bíblia Viva. Apesar disso, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele mesmo carregou o nosso sofrimento.
e nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é essa: ele foi ferido por causa dos nossos pecados. O seu corpo foi esmagado, ferido por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelo seu sofrimento ou pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Levanta sua mão para o céu, assim como quem recebe. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Não importa se a sua ferida é física ou emocional, não importa se a sua ferida é emocional ou espiritual, a tua cura apressadamente brotará, diz o Senhor Jesus. Ele levou na cruz todas as suas enfermidades. Creia nisso. Creia nessa palavra. Terceira promessa: a justiça irá diante da sua face. Olha, romperá a tua luz como a alva, tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante da sua face. Preste atenção aqui na ordem dos fatos. A justiça irá diante. A justiça que é mencionada como uma vanguarda, a que vai na frente. A vergonha que Israel havia sido afligido, o que Deus estava dizendo agora era isso: seria vingada, e vingada diante dos olhos de todos, à frente. Deus os faria prosperar. Israel estava envergonhado, mas agora o texto está falando de honra. A justiça aqui tem a ver com boa reputação, com transformar a vergonha em honra. A linguagem do texto usa um sentido militar, de um exército sendo conduzido pelo seu general que vai à frente, aquele que segue adiante, aquele que vai na frente, abrindo o caminho, fazendo justiça aos olhos do inimigo que ataca. Ei, não raramente os filhos de Deus também são perseguidos. Não raramente os filhos de Deus também são caçados, como se causa bestas nas florestas. Só que Jesus fez uma promessa aos seus discípulos que, apesar da injustiça que sofressem, não ficaria sem uma recompensa. Mateus capítulo de número 5, versículos 11 e 12. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, porém, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se, do mesmo jeito que perseguiram os profetas no Antigo Testamento, também vocês serão perseguidos. Não estamos imunes. Jó é um exemplo de alguém que sofreu injustiça. Jó é um exemplo de alguém que foi injustiçado por aqueles que se diziam amigos. É bem verdade que a acusação deles se baseava numa teoria que ainda é muito viva hoje, numa teoria chamada de retribuição, que é: o justo, ele é sempre abençoado, o pecador é sempre punido. Perceba que isso ainda está vivo na nossa cultura. Quando a gente vê alguém sofrendo, quando a gente vê alguém tendo muitas perdas, normalmente vem na nossa cabeça: fulano deve estar em pecado, ele deve estar fazendo uma coisa muito ruim, terrível, deve ter se afastado, desviou. Conserta aí sua vida aí, meu filho, que você está em pecado. Isso é a chamada teoria da retribuição. Embora tenha um certo sentido bíblico naquilo que Paulo ensinou a respeito da lei da semeadura, todavia, nós sabemos, já disse isso aqui outro dia, vou repetir:
muitas vezes nós colhemos coisas que nós não plantamos. A vida coloca algumas coisas na nossa frente que não tem nada a ver com semeadura. Uma coisa é, se você plantar mal, você vai colher mal. Se você plantar bem, você vai plantar bem. A lei da semeadura não falha. Só que a lei da consequência da natureza pecaminosa também não falha. E às vezes essa questão da natureza coloca situações na nossa vida que a gente colhe coisas que a gente não plantou. Quem me ouve diz amém. Não dorme, meu filho, pelo amor de Deus. No meio disso tudo, no meio daquela injustiça toda, você pega o livro de Jó, você vai ver, os amigos se levantaram um após o outro, e falavam palavras de acusação, injustiça. O cerne de tudo que falava a respeito de Jó, é que ele havia pecado, e que aquilo que ele estava vivendo, era resultado do pecado. Só que Jó acreditava que um dia o seu Redentor o justificaria e o restauraria, mesmo depois da sua morte. Ou seja, o que ele estava dizendo, que ainda que ele morresse naquele estado, mais cedo ou mais tarde, até mesmo depois da sua morte, o seu Redentor iria provar para os seus amigos de que eles estavam errados. Sabe o que é isso? Justiça. Jó capítulo 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, se tem uma coisa, existem assim muitas coisas que ferem o caráter de Deus e que Deus assim repugna. Entre as coisas está a injustiça. Deus não tolera a injustiça. Alguém sendo injustiçado, principalmente se esse alguém for servo de Deus, ele está indo totalmente na contramão de Deus. Quem comete injustiça, pode ser esse o seu caso, de você ter sofrido alguma injustiça. Eu não vim aqui pregar para a cadeira. Já preguei para muito banco vazio. Não tinha ninguém. Estava aprendendo, treinando. Estou aprendendo até hoje. Mas não tinha ninguém me escutando. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para falar conosco. A justiça irá diante da sua face. Deus vai trazer as claras. O Senhor está falando muito forte ao meu coração, é isso. O Senhor vai trazer as claras, injustiça sofrida, calúnia sofrida. O Senhor vai trazer à tona, a justiça irá diante da sua face, diz o Senhor. Quarta e última promessa: a glória do Senhor será a tua retaguarda. Sabe o que é isso aqui? Perceba que a justiça estava indo adiante, e agora por detrás, a glória do Senhor. A glória do Senhor será a tua retaguarda. O que é isso? Uma proteção especial prometida, mediante o uso também de uma linguagem militar. A alusão aqui, sem dúvida, é o modo como o Senhor tirou os israelitas lá da terra do Egito, que a Bíblia diz que Deus colocou lá, depois do acampamento, ou depois do agrupamento dos israelitas, uma nuvem, a nuvem de glória de Deus, trazendo proteção durante o dia e trazendo claridade durante a noite. A nuvem ia atrás do agrupamento dos israelitas, e na frente do exército de Faraó que ia na perseguição, de maneira que o exército de Faraó estava entre os israelitas, ou melhor, a nuvem de glória de Deus estava entre Faraó e os israelitas. Faraó não recebia nem a proteção durante o dia e nem a claridade durante a noite.
Os filhos de Israel seguiam protegidos, a glória de Deus os acompanhava. Um exército marchando em direção à sua vitória. Um exército, quando caminha, ele precisa de soldados em alerta na sua retaguarda, para impedir que adversários ataquem. Sabe quem que iria na retaguarda? A palavra de Deus é essa: a glória do Senhor será a tua retaguarda. É a glória do Senhor quem acompanharia. A justiça está adiante, a glória na retaguarda. A justiça liberando o caminho, a glória protegendo a retaguarda. Deus iria adiante, liderando o caminho com sua justiça, e também viria por detrás, oferecendo proteção. Sabe o que a palavra de Deus nos ensina aqui com isso? Que os filhos de Deus têm uma poderosa e inseparável companhia. Seja na justiça de Deus, adiante. Seja na glória de Deus, na retaguarda. Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus disse aos seus discípulos: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Igreja do Senhor, você não caminha sozinha. Adiante tem a justiça, na retaguarda tem a glória do Senhor. A retaguarda é a glória do Senhor, isso é o resultado da sua graciosa presença, que nos acompanha, que segue os seus filhos. Perceba que aqueles que temem ao Senhor estão seguros de todos os lados, seja adiante, seja na retaguarda, se veem seguros, protegidos. Portanto, o Senhor está dizendo para nós: não há o que temer. Você não tem razão para desanimar. Você não tem razão para sentir medo do mal. Com a sua justiça Ele nos conduz, e com sua glória Ele nos protege. Isaías capítulo 4, versículo 5: sobre todos os lugares do monte Sião e sobre todas as suas assembleias, o Senhor criará uma nuvem durante o dia, e uma fumaça, e um clarão de fogo aceso durante a noite, porque sobre toda a glória, sobre a sua glória se estenderá proteção aos meus filhos, diz o Senhor. Uma outra palavra, Isaías capítulo 60, versículo 1, esse você conhece melhor: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor já vai raiando sobre você. Recebe essa palavra? Quantos estão me ouvindo, diz amém. Não dorme, meu filho, nós estamos caminhando para fechar. Glória. Glória tem a ver com honra. Quando você glorifica a Deus, você está o honrando. Glória tem a ver com poder, tem a ver com exaltação, mas glória também tem a ver com fama e prestígio. Glória também tem a ver com fama e prestígio. O que isso aqui tem a ver conosco? A fama é uma palavra que ganhou um significado assim, pejorativo para nós. Mas olha o que a Bíblia diz: a história dos israelitas mostra para nós que o que Deus fez através deles, fez com que a fama deles se espalhasse. Fez com que as pessoas ficassem sabendo do que Deus fazia através deles. Fama não tem a ver com presunção, não tem a ver com fazer algo para aparecer. O nome disso pode ser outra coisa. Fama aqui tem o propósito de não se passar desapercebido, de ser relevante, de ser importante, de ser notado. Outro dia eu mandei uma mensagem para alguém aqui da igreja que estava meio sumido. Eu falei: olha, sua presença é notada e sua ausência é sentida. Então vamos dar um jeito, minha filha, vamos caminhar. Abra a mente.
Sabe o que o Senhor fez através de Josué? Assim o Senhor estava com Josué, e a sua fama se espalhou por toda a terra. Eu termino dizendo: às vezes, pelas injustiças que nós sofremos, as pessoas nos depreciam. Eu particularmente, eu fico irritado com alguém, quando eu percebo que tem alguém me depreciando. Eu não sou adepto da ideia da aclamação a todo tempo, da menção a todo tempo. Para mim, falou meu nome, não falou, para mim é a mesma coisa. Mas quando eu percebo que tem alguém me depreciando, me nivelando por baixo, aí eu já me irrito. Eu não quero ser exaltado, mas também me depreciar, e eu já fico meio assim, já mexo com as minhas emoções. E às vezes por causa da injustiça, e às vezes por causa disso, tem muitas pessoas que não são notadas, tem muitas pessoas que são depreciadas, que não são prestigiadas. Você não é importante por aquilo que você faz, você é importante por aquilo que você representa, por aquilo que você é. Então quando o Senhor disse através do profeta: olha, a tua glória irá na sua retaguarda, a glória de Deus irá na sua retaguarda. Está falando aqui de proteção contra os ataques que vêm por detrás, mas está falando aqui também de ser relevante, de fazer com que você seja notado. Era esse o caso com Israel. Israel era um modelo de nação para demais nações. Como alguém seria modelo se ele não fosse notado? Como que alguém seria exemplo se ele não fosse visto? Então veio a palavra do Senhor através do profeta dizendo: a glória do Senhor será a sua retaguarda. O Senhor estava dizendo através do profeta: olha, o que você é será visto, o que você faz será notado, a glória do Senhor será a sua retaguarda. Você pode estar de pé comigo, por favor? Eu preciso terminar dizendo a você: é comum em meio às dores ou conflitos surgirem dúvidas. É comum em meio à tristeza surgirem questionamentos. Sempre que você tiver dúvidas, sempre que você questionar, lembre-se que você faz isso porque você é humano. Eu acho que não tem ninguém aqui, quem aqui nunca pensou, já pode começar a atirar a primeira pedra. Começa atirando em mim aqui. Quem aqui nunca pensou em desistir? Quem aqui nunca pensou em, como diz o provérbio popular, chutar o pau da barraca? Eu não estou falando aqui de desviar, de sair da presença de Deus, não é isso não. Existem momentos da nossa vida que as dores causam perguntas, dúvidas. Existem momentos que as aflições causam tristeza, e isso é normal, é porque você é humano. Não tente achar que você é um super-homem. Aliás, até o lado da trama tem lá uma pedrinha verde, a criptonita, que arrebenta com o camarada tudinho. O heróizinho chato que é Superman, viu, gente? Agora tem um negócio. O que nós lemos aqui no texto, que são 4 grandes promessas de Deus na nossa vida. É um grupo de grandes promessas de Deus que está todo o tempo sendo arquitetado para nós. Levanta sua mão como quem recebe. Eu termino agora, o Ministério de Louvor vai cantar um pedaço de uma música.
Deus está se movendo ao seu favor. Eu acho que você não entendeu. Deus está se movendo a todo tempo em sua direção. Aqueles que esperam em Deus podem aguardar coisas grandes, tão grandes como aquelas que Ele operou na vida de tantos homens citados nas Escrituras. O mesmo Deus que atuou na vida de Davi, na vida de Salomão, na vida de Jó, é o mesmo Deus que atua na nossa vida, irmão. Ei, não se assuste com o que eu vou te dizer aqui. Nós temos condições hoje, pelo tempo que nós estamos vivendo. Jesus já veio, já morreu na cruz, já liberou para nós um novo tempo. O véu do templo foi rasgado. Hoje nós temos condições de viver na nossa vida coisas maiores do que esses homens do Antigo Testamento viveram. Não tenha dúvidas disso. Há um tempo novo de Deus sendo liberado para a nossa vida. Isaías 64:4. Para a mão, meu filho, para receber. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, nem olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse é o seu Deus? Esse é o seu Deus? Esse é o seu Deus, é nele que você espera. Então Ele está trabalhando ao seu favor. Então creia que Ele está se movendo, creia que Ele está agindo.